É difícil não começar por onde terminou a vencedora deste prémio, quando disse na sua espontaneidade: eu não vinha à espera de uma vitória, vinha à espera de uma meia vitória. Mas a vida é feita de meias vitórias. Portugal é feito de meias vitórias que se convertem numa grande vitória. No dia a dia, milhões de portugueses têm meias vitórias. E a meia vitória significa isso mesmo. Significa uns passos à frente, uns passos atrás, o avançar, o recuar, o defrontar obstáculos, o ultrapassar obstáculos e, como ela própria disse, sentindo-se como mãe, a pensar nos filhos, e outras e outros que foram aqui premiadas e premiados sentem-se como mães, como pais, como irmãos, como avós, como filhos, como netos, e todos têm meias vitórias fazendo a vitória de Portugal. E por isso é difícil não começar por cumprimentar todos os vencedores, porque os que receberam menções honrosas no meio de tantas candidaturas foram vencedores. Merecem o aplauso de todos nós. Na diversidade das causas que abraçam. E é percorrê-las. É pensar nas crianças, é pensar nos menos jovens, é pensar nos portadores de deficiência, por todo o país. Pensar naqueles que estão nos grandes centros urbanos, como o Porto ou como Lisboa, aqueles que estão lá no interior mais ou menos profundo, como Fornos de Algodres, Monteirão, os que se dedicam às tarefas mais educativas, mais no plano da saúde, mais no domínio da solidariedade social, se é que tudo não é solidariedade social. É muito impressionante, e eu felicito o júri por essa capacidade de compreensão e de abrangência. É tão importante ver o país retratado na energia vital de tantas instituições que por esse Portugal fora servem a comunidade. E depois olhar para os 3 mais premiados de entre os premiados. Olhar para o que ficou em terceiro lugar, com uma missão educativa, inspirar o futuro, virada para o futuro. A pensar nas gerações que serão o Portugal da amanhã, depois da manhã de sempre. E depois o segundo classificado, Serviço de Assistência e Organização de Maria. A pensar na inclusão social, nos dramas das marginalizadas, daquelas e daqueles que ficam fora num determinado momento daquilo que é o curso da vida social. E finalmente, a primeira de entre todas as premiadas, essa associação que concitou, logo quase ao nascer, a atenção da Rainha de Espanha e que a cada momento gosta de evocar o encontro que convosco teve e quer lá regressar, porque ficou impressionada, porque raríssimos somos todos, não há um ser normal e os que o não são, somos todos diferentes, mas há os mais raros ainda. E mais raros porque, para eles, não foram encontradas ainda sequer respostas ou começo adequado de resposta. Está-se em busca, à procura da própria descoberta, do diagnóstico, do que cada caminho vale, para não dizer do que cada caso, cada pessoa significa. Mas, em rigor, raríssimos são todos os premiados, como raríssimos somos todos nós na nossa inserção comunitária. E como raríssima é a qualidade e a excelência de quem promoveu este prémio. Não escapou a ninguém a emoção que perpassou nas palavras do Sr. Engenheiro António Mota,
quando recordou o seu pai e a sua mãe. E essa é uma primeira dimensão do prémio: a memória e a gratidão. E a memória e a gratidão são tão importantes, porque delas se faz a história de uma pátria. Nós precisamos de memorialismo, de recordar o que houve de bom nas nossas raízes, no nosso passado, naqueles que nos antecederam e abriram os caminhos que percorremos. E depois devemos ser gratos. A gratidão é um sinal de nobreza de caráter. E que bem ficou aqui uma vez mais expressa essa gratidão. E a própria criação do prémio e a sua renovação ano após ano, desde o primeiro ano em que aqui esteve o Presidente Cavaco Silva a entregar, até o ano passado em que aqui esteve a entregar o primeiro prémio o Presidente Ramalhianos. Como esse prémio continua a ser um traço de memória e de gratidão, mas um traço virado para o futuro, porque as pátrias fazem-se de passado, de presente, mas sobretudo de futuro. E apostar no futuro é apostar nestas instituições, é olhar para o tecido social português. E que bem fica a esta fundação, e que bem fica a este grupo empresarial o recordar os seus ancestros, o manifestar-lhes a sua gratidão e o apostar no futuro de Portugal. Disse o Sr. Engenheiro António Mota, com a humildade que lhe é característica, que no meio da crise, quando foi necessário continuar a lutar, não apenas pela sobrevivência, mas pelo crescimento, houve que expandir e que localizar fora do território físico de Portugal 80% da atividade do grupo, ficando 20% desse território físico. Mas uma coisa é o território físico de Portugal, outra coisa é o território espiritual de Portugal. Onde estamos lá fora está Portugal. Estamos a criar todos os dias Portugais por esse mundo fora. E por isso 100% do grupo está em Portugal. Está no nosso Portugal espiritual. Não importa que esteja 20% apenas momentaneamente no Portugal físico. Essa é a nossa diáspora, é a nossa riqueza, é a nossa maneira de ser universalistas ao longo dos séculos. Estamos em todos os continentes, fazemos pontes, somos plataforma entre culturas, civilizações e continentes. Isso também na economia, isso também na atividade empresarial. Disse o Sr. Engenheiro António Mota como é importante o sistema financeiro português. Eu não posso concordar mais. É uma prioridade nacional a estabilização e a consolidação do sistema financeiro português. É difícil, é difícil. Dia a dia, quando menos esperamos, surgem obstáculos. Aparecem contratempos, os mais inesperados, aparecem. Uns dias de manhã, outros à tarde, outros à noite, à noitinha. Mas o que importa é, no dia seguinte, acordar e continuar o caminho, com determinação, sabendo exatamente que é uma prioridade nacional, que não há economia que possa garantir crescimento e emprego e, por isso, justiça social, se não tiver uma capacidade de financiamento que sustente esses imperativos e que passa pelo sistema financeiro. Não posso concordar mais. Mas hoje, aquilo que nos reúne, mais do que a afirmação da nossa inventiva empresarial, é sobretudo o reconhecimento da solidariedade social. E não é preciso, ou não basta, que esteja inscrita na Constituição. Lá está. E honro-me de ter votado a Constituição da República Portuguesa. Lá está o desiderato da justiça social, da solidariedade social.
Mas a solidariedade social constrói-se todos os dias. É construída por estas mulheres e estes homens. Por todo o país. Permanentemente. Foram eles, durante 40 anos, que começaram, logo a seguir à Revolução, por acolher as centenas de milhares de compatriotas que vieram de lá longe dos confins do antigo Império. Foram elas e eles que depois, ao longo dos tempos, foram acolhendo os que até nós chegavam, imigrantes com I, refugiados, falando português, não falando português, vindo das Áfricas, vindo das Europas, vindo do Brasil, vindo das guerras do outro lado do Mediterrâneo. São elas e eles que todos os dias lutam contra as desigualdades e as assimetrias que ainda dividem o continente nacional, ou existem nas regiões insulares. São elas e eles que, cotidianamente, na educação, garantem que chegue a mais portuguesas e portugueses, como na saúde, como na solidariedade social. E que nos anos de crise que temos vivido, com muitos sacrifícios, com muitas penosidades, com o agravamento das assimetrias, garantiram num tecido solidário que a família, mesmo a família mais ampla, e já não só nuclear, que essa família conhecesse enquadramento social e que pudesse chegar para além de onde chega o Estado e chegam as autarquias locais e chegam as instituições públicas. E fizeram milagres. Fizeram muitas vezes revoluções silenciosas. E por isso estamos tão gratos. E por isso é bom que haja prémios como este, que conheçam a expansão que a TSF lhes deu sistematicamente ao longo destes anos, que são em si mesmo pedagógicos. São pedagógicos para os milhares e milhares de instituições de solidariedade social que todos os dias nascem, ou se remodelam, ou se reformulam. E essa é outra realidade do país, ao lado da mudança económica, dos desafios financeiros, das questões mais quantitativas. É a realidade qualitativa na vida das pessoas. É a dimensão social. Mas, no fundo, para que é que existem as economias? Para que é que se faz política? Para que é que se criam as leis, se não para lutar pela dignidade das pessoas? Para melhorar as condições de vida de pessoas de carne e osso? Porque aquelas instituições representam pessoas de carne e osso e sabem exatamente quantas. Quantas eram, quantas são, quantas serão. São centenas, são milhares. E são milhões, se somarmos as instituições todas. E são essas pessoas de carne e osso que formam Portugal. Portugal não é uma abstração. Quando nós dizemos amamos Portugal, nós não amamos uma abstração. Nós amamos as portuguesas e os portugueses. Porque Portugal são as portuguesas e os portugueses. E aquilo que faz a Fundação, e que faz o grupo que a apoia, é amar portuguesas e portugueses de carne e osso. E por isso o Presidente da República de Portugal lhe está eternamente grato. Muito obrigado.